Olá, galera da segunda série. Hoje a gente vai falar numa área um pouquinho conflituosa. A gente vai falar sobre o Oriente Médio, que desde muitos e muito tempo é uma área que passa por inúmeros conflitos. Desde antes da era cristã, desde a formação, foi uma área sempre muito disputada. Então, é uma área geográfica que compreende a Península Arábica, na Ásia Ocidental, envolvida em grandes interesses estratégicos e políticos, tornando a área mais conflituosa do planeta, por ser uma área de ligação entre três continentes, Europa, Ásia e África. E, consequentemente, devido às grandes reservas de petróleo. Mas antes da era cristã, a região já era muito disputada, principalmente pelas retas comerciais e até porque tinham dois principais rios da região, que eram os Tigres e o Eufrates, na região da antiga Mesopotâmia. Mas antes disso, na era cristã, as características culturais e étnicas da região se associam muito aos países do norte africano e vários países do sudeste asiático, principalmente com a presença do islamismo. Então essas características islâmicas na região é muito forte. Nos aspectos físicos, o relevo da região está numa área de grande influência tectônica, em torno de mais ou menos 5 placas tectônicas que influenciam aquela região. Na região da antiga Mesopotâmia era formada a região entre os rios Tigres e Eufrates, chamada de planície entre rios, conhecida como a Crescente Fértil, berço de antigas civilizações e desenvolvimento agrícola. Nessa região também encontra-se uma das maiores depressões do mundo, que é a depressão do Mar Morto, com cerca de 394 metros abaixo do nível do mar. E, segundo fontes, o Mar Morto, devido ao processo geológico, ele se formou ainda no período do movimento dessas placas, e ali ele se formou com uma grande quantidade de água do oceano. Tanto que hoje ele não existe vida marinha nenhuma, devido à grande quantidade de sal, e ele vem diminuindo. Além disso, tem o Planalto, vários planaltos, como da Anatólia, da Arábia, do Irã, e planícies também da Síria, da Arábia e da Mesopotâmia. Devido à formação e o relevo a formação do relevo e a sua localização, a região é muito favorável ao processo de desertificação, com a predominância do clima desértico e semiárido. A população tem cerca de 270 milhões de habitantes e o Irã é o país mais populoso, com uma baixa taxa de crescimento vegetativo. Em alguns lugares são negativas devido a guerras e condições de vida. A taxa de mortalidade pode chegar a 111 por mil, ou seja, cerca de a cada 1000 habitantes morrem 111 pessoas. Porém, essas regiões, mesmo tendo uma alta taxa de mortalidade, possuem também uma alta taxa de natalidade. Porém, devido aos conflitos, a taxa de mortalidade também é muito grande. É o berço de três grandes religiões monoteístas: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. E ainda possui o islamismo possui duas vertentes: os xiitas e os sunitas. Os xiitas são aqueles que pregam o islamismo como ele deveria ser, de acordo com o Corão, e os sunitas são aqueles que já pregam o islamismo também, porém aceitam eles que sejam de uma forma mais moderada, mais tranquila. E isso aí vem causando grandes conflitos e sofrimento, principalmente, por exemplo, aos curdos, que após várias alianças aí, anos atrás, acabaram ficando sem território. É a maior nação do planeta sem o seu território próprio. Hoje o território curdo, chamado por eles de Kurdistão, ele estaria espalhado entre 5 países. Só que devido aos conflitos étnicos e religiosos, é a região que possui o maior número de refugiados. A região foi marcada por uma onda de protesto também, principalmente quando começou, devido a essas diferenças entre xiitas e sunitas, devido a governos autoritários como
Zain al-Abidine, Muammar Gaddafi, Hosni Mubarak, entre outros aí. Esses regimes autoritários começaram a passar por uma onda de protestos chamada de Primavera Árabe, que começou no norte africano, na África Branca, e se espalhou por vários países de origem islâmica. E a Primavera Árabe, essa onda de protesto, se iniciou quando um jovem, devido ao governo autoritário do seu país, ele atirou fogo no próprio corpo. E em relação a essa região do mundo inteiro, é uma das mais ricas regiões em petróleo. A gente pode destacar a Arábia Saudita, Emirados Árabes, Iraque, Kuwait, entre outros aí, são chamados petrodólares, onde tem os mais famosos e conhecidos sheiks, onde desfrutam dos mais recursos financeiros do planeta, onde gastam muitos e muitos milhares de dólares. E como o petróleo é o principal recurso financeiro, o agronegócio da região é muito limitado, principalmente devido ao clima, às condições naturais. Porém, algumas cidades dessas regiões são muito favorecidas como turismo, como Catar, entre outras aí. A região também foi marcada por inúmeros conflitos bem pesados, bem característicos, como por exemplo a guerra do Irã e Iraque, a guerra do Golfo entre o Iraque e o Kuwait, Síria, Iraque, Estados Unidos, Síria com outros países, sem contar ainda com os vários grupos que tem terroristas. E a gente pode destacar entre esse daí o grupo Talibã e o Al-Qaeda, que forçou aí inúmeros ataques terroristas em várias partes do mundo aí. Então, galera, sobre o Oriente Médio, a gente vai ficar por aqui. Eu sei que o tempo é curto, mas teria muito mais coisa para poder falar. Até a próxima, um abraço, fiquem com Deus.